vou falar aqui, já estamos aqui no final da. Basicamente, o tema que ficou para mim foi basicamente no fim. Ele se encontra no final do tratado, né? É uma parte mais prática, é, onde ele vai falar justamente das práticas interiores e exteriores, né? Depois ele ter falado toda a parte teórica, depois ele ter dado ótimos exemplos, esse livro é muito bom, né? Ele fala, por exemplo, do molde que Maria é, né? Como que um molde que Deus, uma forma que Deus quer nos moldar, digamos assim, para nos tornarmos santos mais facilmente, ao invés de como um escultor ir batendo com um martelo e um prego, ao invés de fazer isso, justamente nos colocar no molde de Maria para sermos santos mais rapidamente, né? E de forma mais eficaz. Bom, esse é só um dos exemplos desse livro perfeito aqui, né? E, e eu tô para falar da última parte aqui das práticas interiores e exteriores. Bom, São Luís Maria Grignion de Montfort, ele começa, na verdade, falando das práticas exteriores, para só depois falar das práticas interiores. Eu vou fazer o contrário. Não que eu me ache mais perfeito do que o santo, né? Mas eu acho que é melhor começar pelo essencial e depois começar pelas práticas interiores e depois ir ao instrumento, né? Que são as práticas exteriores, né? E aos instrumentos, né? Para viver a prática interior. Então, vamos lá. As práticas interiores de devoção, da verdadeira devoção, elas podem ser resumidas em 4 maneiras. É praticar todas as ações por meio de Maria, com Maria, em Maria e para Maria, a fim de se realizar mais perfeitamente por meio de Jesus, com Jesus, em Jesus e para Jesus. Afinal, o nome real da devoção é escravidão a Jesus Cristo por meio das mãos de Maria Santíssima, não é mesmo? E veja que o primeiro é fazer tudo por meio de Maria, né? Aqui, Deus nos coloca nessa devoção, Deus nos coloca Maria como para nós obedecermos à vontade de Maria, que obviamente nada mais é do que a vontade do próprio Deus, né? Mas essa primeira parte das práticas interiores, que é fazer tudo por meio de Maria, significa que devemos ter Maria, ter a vontade de Maria como nosso fim de fazer as coisas, certo? Renunciar à nossa própria vontade e fazer as coisas de acordo com a vontade de Maria, porque nela se reflete a vontade de Deus. Por isso que São Luís Maria vai dizer, né, que antes de qualquer ação, antes da meditação, antes da celebração, participação da Santa Missa, etc., é preciso, né, renunciar à nossa vontade e abandonar-se ao Espírito e à vontade de Maria, como que uma pedra ao ser jogada ao mar, né? Ele dá até esse exemplo muito bonito, né? É preciso perder-se e abandonar-se a ela, como uma pedra que se lança ao mar. E ele diz que isso se faz de forma muito simples, né? Com um relance de espírito, um ato da vontade simples, você consegue se abandonar à vontade de Maria. Não só, eu acrescentaria que não só nas ações religiosas, digamos assim, como ele dá o exemplo aqui de meditações, de missas, mas também quando nos vier à memória, quando nos for oportuno, nas ações diárias, né? Nos abandonar à vontade de Maria, que nada mais é do que a vontade de Jesus, né? Bom, e aí ele prossegue falando que nós devemos fazer tudo com Maria, né? E aqui ele está falando de quê, praticamente? Está falando de agir imitando Nossa Senhora. Primeiro, ele nos manda renunciar à nossa vontade e seguir a vontade de Maria, que nada mais é que um reflexo da vontade de Deus, certo? Depois, ele nos manda agir imitando Maria, ou seja, realmente um caminho de santidade, né? Primeiro você renuncia à sua vontade, depois você tem as virtudes, que você deve segui-las, obviamente para cumprir os mandamentos e tudo mais.
São Luís Maria Grignon de Montfort vai nos chamar a atenção para três virtudes muito. Obviamente, Maria tinha todas as virtudes, né? Mas ele vai chamar a atenção para três virtudes, as três virtudes mais assim, se eu posso usar essa palavra, descaradas assim, em Nossa Senhora, as virtudes mais especiais assim dela, que é a sua fé viva, né? Nossa Senhora, ela acreditou sem hesitação, né? Isso é muito bonito. Ela acreditou sem hesitação nas palavras do anjo e foi a única que permaneceu com fé quando Nosso Senhor morreu, né? Nos 3 dias que seguiram a morte de Nosso Senhor. E aí ele chama também a atenção para a sua humildade profunda, né? Nossa Senhora preferiu levar uma vida de escondimento, de uma vida ordinária, de silêncio, né? Silêncio pode ser chamado de virtude, né? Um das grandes ensinamentos que Nossa Senhora pode nos passar também o do silenciar, né? Do silêncio nesse mundo tão barulhento. E, enfim, sua pureza, né? Claro que, assim, o São Luís Maria mesmo fala, não teve nem terá jamais paridade sobre a terra. A pureza de Maria não teve nem terá paridade sobre a terra. Ela é imaculada, né? Mas devemos sim imitar a pureza, procurar imitar a pureza de Nossa Senhora, né? A virtude da castidade. E aí são essas três principais virtudes, né? Que nós devemos, assim, especiais de Maria, assim, que nós devemos imitar, né? Como que, voltando ao exemplo que São Luís Maria Grignion dá no começo do livro, como Maria como molde e nós como a matéria que vai ser colocada nesse molde, né? Para nos fazermos imagem de Jesus, né? Como Jesus mesmo se fez, né? Humano, foi por Maria. E assim Deus quer que nós nos façamos imagem de Jesus, é nos colocando no molde de Maria. Se é que deu para entender, não sei se eu estou sendo muito claro, mas enfim. E aí ele vai para a próxima, que é para a próxima, enfim, para o próximo modo de prática interior, que é fazer tudo em Maria. Agir que é nada mais nada menos do que agir em íntima união a Maria. Em outro livro, que eu me esqueci agora do nome, do próprio São Luís, né, que ele fala de Nossa Senhora, ele dá o exemplo de Nossa Senhora como um oratório, certo? Uma capela na qual você entra para oferecer suas orações a Deus, né? Daí segue esse sentido do tudo em Maria, né? Existem aqui vários exemplos muito pertinentes para explicitar essa relação que nós devemos ter com Nossa Senhora. Um deles que eu achei muito bom, encontrei um exemplo muito bom, foi na ladainha de Nossa Senhora nós damos o título a ela de Torre de Davi, certo? E além de ser além de Maria, Nossa Senhora, ser um oratório na qual nós devemos entrar e oferecer nossas orações a Deus através dela, né? Ela também é a Torre de Davi, né? Ou seja, é a torre na qual nós nos protegemos, nós entramos para nos proteger do ataque dos inimigos. Então, isso aqui entra principalmente na questão das tentações, certo? Sempre recorrer a Nossa Senhora. Olha, é muito incrível isso, vocês podem atestar por própria experiência. É muito incrível o poder de Nossa Senhora, o poder que Nossa Senhora tem sobre o demônio, sobre as tentações. Basta recorrer a ela com fervor que você não será abandonado, certo? Basta entrar na Torre de Davi que você estará seguro. E ele também dá outro exemplo aqui muito bonito, traz uma dimensão muito mais espiritual também, que ele compara a Virgem Maria ao paraíso, ao Jardim do Éden, certo? Cristo como o novo Adão, que passa 9 meses no paraíso, que é Nossa Senhora. Ele não foi recebido entre sarças nem entre espinhos, mas foi recebido no
seio de Maria Santíssima, que é imaculado, certo? Então ele compara com fazer tudo em Maria nesse sentido, né? Falando de Jesus, que, enfim, como o novo Adão, veio ao mundo através de Maria e permaneceu 9 meses nesse paraíso, né? E ele disse, ele mesmo aqui citando São Luís Maria, né? Ele fala: neste novo paraíso terrestre há riquezas, belezas, maravilhas e doçuras inexplicáveis, operados pelo novo Adão, Jesus Cristo. Foi aí que ele encontrou suas delícias durante 9 meses. Aí operou seus prodígios e revelou as suas riquezas com a magnificência de um Deus. Então, lancemos nesse paraíso, né, onde estão escondidos tantos bens, tantas graças, tantas riquezas, para aurirmos desta fonte, para a nossa vida espiritual e a nossa vida de santidade. Por final, ele fala de agir tudo, praticar todas as ações para Maria, né? Ou seja, primeiro foi por meio de Maria, depois foi como Maria, depois foi em Maria e depois para Maria. E aqui Nossa Senhora aparece como fim de nossas ações. Veja, não como um fim último, certo? O fim último, São Luís Maria vai dizer mesmo, é Jesus Cristo, Nosso Senhor. Mas como fim próximo. E aí ele dá até um exemplo interessante em uma parte do livro, que ele vai citar, ele dá um exemplo interessante de um viajante, ele vai citar nomes de cidades francesas, mas eu vou usar esse exemplo aqui numa realidade mais próxima à nossa, certo? Seria correto dizer, por exemplo, uma pessoa que está em Sobral, primeiro vai para Jericoacoara e depois para Fortaleza, certo? O destino final dela é Fortaleza. Entretanto, não seria errado dizer que ela está indo para Jericoacoara. Mesmo assim, é um exemplo pequeno, assim, sei lá, talvez engraçado até, mas é basicamente esse o sentido real do fazer todas as coisas para Maria, certo? Nosso fim último é Jesus, mas o fim próximo, né, é Nossa Senhora. É correto também dizer que que devemos fazer as coisas, devemos fazer nossas ações, né, oferecer nossas ações para Nossa Senhora, né? Como o viajante, né, que vai primeiro para Jericoacoara, mas depois vai para Fortaleza, certo? É correto dizer que ele vai para Jericoacoara. Enfim, acho que ficou bem clara essa questão. E, e ele termina ele termina falando, né? Acho que uma das últimas partes do livro, ele fala: como recompensa por estes pequenos serviços, não se deve esperar senão a honra de pertencermos à tão amável rainha, a felicidade de por ela estarmos unidos a Jesus, seu Filho, com um vínculo indissolúvel no tempo e na eternidade. E aí ele fala do fim último, né? Unirmos a Jesus, né? O fim último de todo homem e de toda devoção, inclusive dessa. E aí, depois de ter explicitado as maneiras pelas quais se dá a prática interior, ele termina de forma espetacular, né? E ele fala: glória a Jesus em Maria, glória a Maria em Jesus, glória a Deus Sol. E assim termina seu livro, mas nós não terminamos por hoje ainda, porque eu comecei falando das práticas interiores, né? E agora eu vou falar das práticas exteriores. Bom, só um instante. Veja, as práticas exteriores, elas são sim necessárias, apesar de não serem essenciais, mas elas são necessárias por dois motivos. E aí São Luís Maria vai nos dizer, né? Quais são esses motivos? São os seguintes: porque o homem que se guia pelos sentidos, né? Ele, com essas práticas exteriores, lembra, né, da sua consagração, da sua devoção, do seu caminho de santidade. E com essas práticas exteriores, ele pode edificar o próximo. Veja a importância aqui, porque apenas com as práticas interiores, né, que ninguém vê senão Deus, nós não edificamos diretamente o próximo, certo? Com as práticas exteriores, nós podemos edificar o nosso próximo, além de nos lembrar a nós mesmos da devoção, da nossa consagração.
E aí ele vai começar falando dos famosos exercícios espirituais que você tem que fazer antes de consagrar-se a Nossa Senhora. Obviamente, acho que todos sabem, né? Normalmente, o que você faz é escolher um dia de festa de Nossa Senhora, um título de Nossa Senhora. O meu foi o da Imaculada Conceição, se eu não me engano é 8 de dezembro, se eu não me engano, posso estar errado. E 30 dias antes, você começa a fazer certos exercícios espirituais propostos, né, por São Luís Maria. Essa é a primeira prática exterior que ele propõe, que é a prática de preparação para o dia da consagração. E aí ele divide a prática nos primeiros 12 dias, nos quais você vai se desprender do espírito do mundo. E aí ele, enfim, prossegue com a primeira semana, na qual você vai aplicar todas as suas orações e atos de piedade para conhecer a si mesmo e a sua própria pequenez, a sua própria, enfim, posso dizer até suas próprias más inclinações, né? E São Luís Maria, no livro dele, ele tem uma parte que ele medita sobre essa questão da nossa pequenez, né? E ele oferece para a meditação também uma frase de São Bernardo, né? São Bernardo nos vai dizer: pensa naquilo que foste, uma semente apodrecida, naquilo que és, um vaso de imundície, naquilo que serás, alimento dos vermes. De fato, são palavras que escondem verdades, que nos incitam à humildade verdadeira, né? E aí, passando para a segunda semana, eles vão aplicar todas as suas orações. Assim, eu não estou citando aqui as orações porque elas estão no. Acho que todo mundo aqui, provavelmente, eu suponho, né, tem acesso ao tratado. E eu estou falando aqui da parte do número 226 para frente, certo? E aí tem todas as orações de cada semana. Eu não vou me deter aqui no que a pessoa deve rezar em cada semana, porque está no tratado. Mas, como vai ser gravada essa aula, se quiserem perguntar, podem me perguntar ou perguntar aos meninos que nós podemos ajudar vocês. Quem não tiver o tratado, claro. Enfim, na segunda semana, eles vão aplicar, as pessoas que querem consagrar-se, né, vão aplicar suas orações, seus atos de piedade, a conhecer a Santíssima Virgem. Eles vão pedir, especialmente ao Espírito Santo, esse conhecimento, que é muito salutar. E a terceira e última semana, eles vão dedicar a conhecer Jesus Cristo. E ele dá até o exemplo da oração de Santo Agostinho, né? Senhor, que eu vos conheça. Senhor, fazei que eu veja quem vós sois, né? Ele propõe que rezemos sempre essa oração na terceira semana para conhecermos melhor Jesus Cristo, né? E aí, no fim das 3 semanas, o que você deve fazer é se confessar para ficar, enfim, para, digamos assim, purificar-se dos seus pecados, comungar e, finalmente, no dia solene, consagrar-se a Nossa Senhora. Ele dá uma fórmula de consagração que é muito salutar, digamos assim, você escrever essa própria fórmula de consagração. Alguns grupos aí tem a tela impressa em páginas muito bonitas, e aí você assina, às vezes o padre assina. Eu vejo isso não é um sacramento, tá? São Luís Maria, ele não é um bispo que está ordenando, ele é um padre que está propondo, na verdade. A consagração é um ato da vontade, certo? Não vai ser. É tudo muito salutar, muito, muito bonito e muito santo, né? Mas, por exemplo, se o padre não assinar, se você fizer como eu fiz mesmo, eu anotei minha fórmula de consagração numa página de caderno, certo? E, enfim, mas assinei lá meu nome. São propostas que o santo nos dá para realizarmos esse ato com mais santidade, de modo mais salutar, né? Mas não são
não é um, como eu disse, não é um sacramento. Não existe uma forma, uma forma específica que, se não for seguida, a consagração não vale. Tanto é que muita gente, talvez, quando começa nos exercícios espirituais, né, às vezes esquece um dia ou dois de fazer e aí, não vou mais me consagrar. Veja, sabe, assim, isso não é certo. Assim, você é como eu estou dizendo, não é um sacramento, certo? Se você se esqueceu por qualquer motivo que seja, em algum dia da preparação dos exercícios espirituais, de fazer as suas orações e tal, continue do ponto que você está e faça a sua consagração. Não é interessante, não é prudente você largar a consagração por conta de esquecimentos. E aí ele fala que no dia da consagração é bom oferecer algum tributo, né, a Nossa Senhora e a Jesus Cristo, Nosso Senhor, seja um jejum, alguma penitência, algum ato de caridade com os pobres. Ele diz até mesmo uma vela, ou então até mesmo, ele fala até um alfinete, né? Mas que seja dado de bom coração, isso bastaria para Jesus que só olha a boa vontade, né? Citando aqui nosso santo. E uma vez por ano, pelo menos, né? Renovarão, as pessoas que se consagrarão, renovarão a mesma consagração no aniversário do dia em que fizeram, observando as mesmas práticas dos exercícios espirituais que observaram quando se consagraram. Bom, já me detive nesse ponto. Agora vamos para o segundo. Sim, Richelle, está gravando sim. Perdão, vou continuar aqui. Vamos para a segunda prática exterior. Acho que ao total são 7, mas nem todas são tão grandes quanto a primeira, né? Na questão de exposição. Mas vamos para a segunda, que é a coroinha de Nossa Senhora, né? De novo, São Luís nos propõe rezarmos todos os dias, mas sem nos obrigarmos a isso, a coroinha da Santíssima Virgem, composta por 3 Pai Nossos e 12 Ave Marias. Isso é baseado essa devoção, né, da coroinha de Nossa Senhora é baseado na própria Sagrada Escritura, né, no livro do Apocalipse, no qual São João viu uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas, né? Essa mulher, segundo os intérpretes, é a Santíssima Virgem Maria, né? Enfim, existem diversas maneiras de rezar a coroinha, mas vocês podem encontrar acho que em qualquer devocionário, até mesmo na internet, alguma forma de rezá-la. E é uma prática exterior, né? Muito salutar, que o santo nos recomenda. Terceira é o uso da pequena corrente de ferro. Isso aqui é a que ficou, acho que é bem famosa essa corrente, né? E São Luís até dedica uma boa parte do livro, assim, uma boa parte dessa parte do livro sobre ela. E ele, assim, eu gostaria de ressaltar um ponto muito interessante, certo? Essa corrente, ela nos lembra, né, que agora, com a renovação dos nossos votos batismais, digamos assim, e desde o nosso batismo, claro, agora e com a nossa consagração, nós somos servos e escravos de nosso Senhor Jesus Cristo pelas mãos de Maria Santíssima. E renunciamos à escravidão do demônio, certo? Somos escravos por amor e por nossa própria vontade. E aí essa corrente, ele dá um exemplo, né? Que na antiguidade não havia nada mais de infame do que a cruz, né? E hoje no cristianismo não há nada mais de mais glorioso do que esse madeiro, né? O mesmo se diga das correntes de escravidão, né? Não há nada mais de infame no mundo pagão do que ser escravo. Porém, no mundo da graça, né? Não há nada de mais salutar em renunciar à sua vontade, a seguir e a ser escravo de Nosso Senhor e Nossa Senhora. E tem uma parte do texto que eu gostaria de trazer aqui, que o santo meio que quase que faz uma profecia, eu não sei bem se isso é uma profecia, ele meio que tem uma intuição aqui. Ele fala, na verdade, embora a morte venha destruir seus corpos, os corpos dos consagrados, né, reduzindo-os à podridão,
não poderá destruir senão com grande dificuldade as correntinhas, né? Essas correntes ou cadeias de sua escravidão, por serem de ferro. E talvez que no dia da ressurreição da carne, no grande momento do juízo final, tais cadeias, envoltas ainda nos seus próprios ossos, venham a ser uma parte da sua glória, transformando-se em corrente de luz e de glória. Enfim, essa é uma parte muito bela, assim, que ele tem como que uma intuição do juízo final. E uma recomendação, né, de levar nossas correntes até a nossa morte, né? Enfim, a quarta é muito esquecida, né? O pessoal lembra normalmente do rosário, da corrente, são muito importantes, mas a quarta é bem esquecida. A quarta prática exterior é a celebração do mistério da encarnação. Ele recomenda que nós, consagrados, e quem vai se consagrar, né, celebre com um culto especial o grande mistério da encarnação do Verbo, que a igreja comemora no dia 25 de março. Por quê? Porque esse mistério da encarnação do Verbo está muito ligado com o próprio livro, com a própria devoção, certo? Como eu já disse, ele dá o exemplo de Maria sendo molde, e nós sermos a matéria que seremos colocados nesse molde para formarmos imagens vivas de Jesus Cristo, certo? E isso tem uma íntima ligação com a encarnação mesmo, né? Jesus que se faz homem em Maria, né? Digamos assim, no molde de Maria, que recebe a carne de Maria. Por isso que ele coloca como importante os consagrados celebrarem com um especial fervor esse dia, né? E ele vai dar continua a dar exemplos dizendo que Nossa Senhora é o paraíso, compara Nossa Senhora ao paraíso do Éden. E ele vai falar um pouco sobre o mistério, né, da encarnação. Ele fala que no mistério da encarnação Jesus escolheu todos os eleitos, de acordo com Maria, né, que os santos apelidaram Sala dos Segredos de Deus. Ele diz que neste mistério Jesus operou todos os outros mistérios de sua vida. Já que aí, a partir daí, né, a partir da encarnação, Jesus cumpre, né, a vontade de Deus, né? E desde o início, digamos assim, desde a sua encarnação, Jesus padece da condição humana, né? Então já começa o sofrimento redentor daí, né? Enfim, tem uma íntima ligação com isso, tem uma íntima ligação com a própria consagração. É muito importante ter esse mistério da encarnação em mente, né? A quinta uma quinta prática, é uma prática que eu gosto bastante. Ele fala a oração da Ave Maria e do Rosário. Eu sou devoto do Rosário, Nossa Senhora do Rosário, e gosto muito de rezar o Rosário. E é uma prática que o santo recomenda com diligência aqui. Sobre a Ave Maria, ele vai dizer: a salvação do. Olha, veja bem essa meditação aqui. A salvação do mundo foi iniciada com a Ave Maria, com a saudação angélica, certo? Assim também, a salvação de cada um depende de tal oração. Ele vai dizer que essa oração forneceu à terra seca e estéril o fruto da vida, Jesus, né? Assim também, quando bem rezada, fará germinar em nós a palavra de Deus e o fruto da vida. A Ave Maria é um orvalho celestial que banha a terra, ou seja, a alma, para que dê fruto a seu tempo. Quem não for banhado por este orvalho celestial não produzirá frutos, mas apenas sarças e espinhos. Estará prestes a se tornar maldito. E ele cita uma... Pois é, São Padre Pio rezava muitos rosários por dia, de fato, isso é um fato conhecido da vida dele, que acho que é 15 rosários por dia, como o Richelli disse aí. Voltando aqui. São Luís Maria, ele vai citar no livro um exemplo de uma revelação que a Santíssima Virgem deu ao beato Alain de la Roche, né? Ou Alano da Rocha, em português, né? Ela diz o seguinte: fica sabendo, meu filho, e falo saber a todos, que é um sintoma provável e próximo da condenação eterna o ter aversão, tibieza e negligência à reza da saudação angélica, ou seja, Ave Maria, que reparou todo mundo.
ou seja, palavras graves de Nossa Senhora, que, enfim, que não é que profetiza a condenação dessas pessoas, mas que ela diz que essas pessoas estão em maus bocados, digamos assim, em perigos. Quem é avesso à saudação angélica, a Ave Maria, né? E aí você pode colocar todo tipo de pessoas, mas principalmente talvez os protestantes, né? Enfim, ele até cita aqui os heréticos, os infiéis, etc. E São Luís Maria mesmo vai dizer que a Ave Maria é a mais bela de todas as orações depois do Pai Nosso. É a saudação mais perfeita que podemos dirigir a Maria, porque foi aqui a oração que Deus transmitiu a ela por um arcanjo, né, a fim de lhe conquistar o coração. E foi tão perfeita que mesmo perante o coração humilde de Maria, Maria foi conquistada e disse o seu sim, né, o seu fiat, né? E assim se deu a obra da encarnação. E eu queria me ater aqui a duas coisas nessa questão do rosário, que não estão no livro, nesse livro. Em outro livro chamado O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário, do mesmo santo, São Luís Maria, ele vai dizer logo no início, no número 4, assim, são palavras muito fortes, mas muito bonitas ao mesmo tempo, né? São Luís vai dizer: se rezardes o rosário fielmente até a morte, asseguro-vos que, a despeito da gravidade de vossos pecados, recebereis uma incorruptível coroa de glória, mesmo se estiverdes à beira da condenação, ainda que tenhais um pé já no inferno, ainda que tenhais vendido a alma ao diabo, como os feiticeiros que praticam a magia negra, e ainda que sejais um herege tão obstinado quanto um demônio, cedo ou tarde sereis convertidos, emendareis vossa vida e salvareis vossa alma. E escutai bem o que digo, rezardes o rosário devotamente todos os dias até a morte, com a intenção de conhecer a verdade e obter a contrição e perdão de vossos pecados. Veja, são palavras fortes de um santo, ele está nos assegurando, né? Então podemos ter certeza que São Luís está rogando lá do céu nessa intenção por nós, certo? Pelos que rezam o rosário, Nossa Senhora também. E só uma última coisa que eu vou meter mais esse ponto do rosário, porque o rosário é muito importante, certo? Considero uma devoção muito importante, até porque Nossa Senhora sempre bate nesse ponto nas suas últimas aparições, enfim, na história da humanidade. Outra aparição que ela enfim, surge, quando ela surge ao mesmo beato, né, Alain de la Roche, que é um frade dominicano, ela diz, né, ela comunica a esse beato as 15 promessas para quem reza o Santo Rosário com essas intenções todos os dias. Os 15 mistérios, certo? As promessas são as seguintes, da boca de Nossa Senhora, isso aqui. Quem me servir constantemente rezando meu rosário, a primeira, né? Quem me servir constantemente rezando meu rosário receberá qualquer graça especial. Segunda, a todos aqueles que devotamente rezarem meu saltério, prometo a minha especialíssima proteção e grandes graças. Terceiro, o rosário será uma arma potentíssima contra o inferno, destruirá os vícios e o pecado e abaterá as heresias. Quarto, o rosário fará florescer as virtudes e as obras santas, fará conseguir às almas as copiosas misericórdias de Deus, desapegará os corações dos homens do amor vão do mundo e os levantará ao desejo das coisas eternas. Ó, quantas almas se santificarão por este meio! Quinta, a alma que se recomendar a mim com o rosário não perecerá. Veja, isso é uma promessa de Nossa Senhora. Sexta, todo aquele que rezar devotamente o rosário com a contemplação dos seus sagrados mistérios não será oprimido pelas desgraças, não será castigado pela justiça de Deus e não morrerá de morte repentina, mas se converterá se for pecador, se conservará em graça se for justo e se fará digno da vida eterna. Sétima, os verdadeiros devotos do meu rosário não morrerão sem os santíssimos sacramentos. Oitava, os que rezarem o meu rosário terão em vida e na morte luz e plenitude da graça, e em vida e na morte serão admitidos a participar dos méritos dos bem-aventurados do céu. Nono, os devotos do meu rosário que forem para o purgatório, eu os libertarei no mesmo dia. Décima, os verdadeiros filhos do meu rosário gozarão de grande glória no céu. 11ª, tudo que for pedido por meio do rosário será concedido. 12ª, os que propagarem o meu rosário serão por mim socorridos em todas as suas necessidades. 13ª, eu consegui do meu divino Filho que todos os da confraternidade do Rosário, né, era uma confraria, né,
Tenham por seus confrades todos os da corte celeste, em vida e na morte. 14ª. Os que rezarem o meu rosário são meus filhos e irmãos de Jesus Cristo, meu unigênito. 15ª. A devoção ao meu rosário é um grande sinal de predestinação. Então veja, enquanto Nossa Senhora diz que é um grande sinal de condenação à aversão à saudação angélica, ela vai dizer que é um grande sinal de predestinação a recitação do Santo Rosário, certo? Quem não pode, pode se contentar com um terço por dia, mas, assim, principalmente nesses tempos, nós temos muito, assim, pelo menos eu digo na minha vida, né? Eu tinha muito tempo livre, né? E nós, de fato, podemos arrachar algum tempo ou outro para rezar algum mistério do Rosário. E com isso, no fim do dia, né? Rezando um mistério por vez, você pode fazer isso, rezar um mistério rezar um mistério, depois rezar outro, parar. Enfim, aí quando você vê no fim do dia, você já rezou o Rosário inteiro, né? Enfim, nós temos muitos momentos que às vezes desperdiçamos, né? Podiam ser revertidos em momentos de oração. E o Rosário é uma das grandes devoções dos últimos tempos, certo? Bom, acho que eu posso terminar isso aqui só com o meu testemunho. Só para, enfim, na minha conversão, certo? Quando eu ainda não era católico, comecei a rezar o terço todo dia. E eu tenho certeza que isso influenciou diretamente na minha conversão. Nossa Senhora ela teve um papel direto na minha conversão. Porque antes, mesmo quando eu não tinha fé na igreja, nem em Jesus Cristo, eu comecei a rezar o rosário por inspiração, provavelmente, enfim, por graça de Deus, né? E me converti. Enfim, para terminar com o meu testemunho aí, espero ter atraído vocês para essa prática de devoção, porque essa é a minha intenção. Vamos para a sexta e penúltima prática exterior, que é o cântico do Magnificat, né? O nosso santo recomenda a recitação do Magnificat, que é o cântico que Nossa Senhora fez. Um cântico que está lá no Evangelho de São Lucas, né? Quem quiser olhar. Eu não sei o capítulo nem o versículo específico, mas São Luís Maria vai dizer que é o cântico mais humilde e mais repleto de gratidão, ao mesmo tempo mais sublime e o mais elevado entre todos. Há neste cântico mistérios tão grandiosos e tão escondidos que os próprios anjos não os conhecem inteiramente. Olha só que coisa incrível, né? Uma recomendação muito interessante para quem quiser rezar a coroinha é rezar justamente antes da coroinha o Magnificat. Aí você alia logo as duas devoções exteriores e assim você está praticando as duas ao mesmo tempo, que é coisa ótima, né? E por último, a sétima prática que ele recomenda, exterior, é que os fiéis servos de Maria devem energicamente desprezar, odiar e fugir do mundo corrupto e servir-se das práticas de desprendimento que já expusemos na primeira parte. Essa primeira parte do livro que ele está se referindo aqui, ela infelizmente se perdeu. Todos sabemos que esse livro ele passou cerca de 100 anos, esses escritos passaram cerca de 100 anos escondidos, como o próprio santo previu, e essa primeira parte do livro se perdeu, né? No qual inclusive continha o título original. Mas eu queria propor aqui só uma meditação, que inclusive é uma das meditações de um dos mistérios do Rosário, que é a de Cristo coroado de espinhos, certo? Nesse mistério, se seguimos o método de São Luís Maria, nós pedimos o desprezo do mundo, certo? E veja, é muito claro esse mistério, porque assim, o próprio Rei do Universo, né, o Criador e Redentor, se expôs à humilhação de colocarem uma coroa de espinhos nele, de o vestirem de um manto e fazerem brincadeiras, os soldados romanos fazerem brincadeiras com ele, certo? Enfim, clamando ironicamente, dizendo que ele era o rei dos judeus, Ave, rei dos judeus. E se o próprio Jesus se expôs a isso, né? Aquele que devia ser, que deve reinar sobre todos e tudo, quanto mais nós, né? Não devemos colocar nossa coroa de espinhos e desprezar o mundo, né? Desprezar as honras mundanas, a glória mundana. Sabemos que tudo isso é passageiro,
E, enfim, olhemos para Jesus coroado de espinhos como modelo do desprezo do mundo, correto? Por último, só uma pequena exortação, digamos assim, que seria mais prudente, talvez, há uns 2, 3 anos atrás, quando essa prática de devoção tinha virado quase que uma moda. Eita, travou aí, Vitor? Alô? Estão me ouvindo? Certo, certo, vou continuar. Para terminar, lembrar, né, que nós, como seres humanos decaídos que somos, costumamos esquecer as práticas interiores e ficar apenas nas exteriores. Mas a essência dessa devoção ela está na prática interior. Quando assim, houve um período que certas pessoas fizeram muito por moda, essa devoção, né? Às vezes, talvez nem faziam os dias de preparação e, enfim, queriam só usar a correntinha, talvez. Esse não é o espírito da devoção, certo? Mesmo sem corrente, mesmo você talvez não podendo, por seus deveres de Estado, rezar o rosário inteiro, se você seguir o espírito dessa devoção, você vai estar verdadeiramente cumprindo com a vontade de Nossa Senhora, o espírito interior, correto? As práticas exteriores são instrumento para nos lembrarmos e vivermos melhor as práticas interiores. Bom, com essa breve exortação, eu acho que por hoje eu termino e Deus abençoe todos vocês.